lá nesta reunião que tinham. Bem, então vieram a descobrir, o quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignitários mais ilustres, talvez um bispo, algum outro, pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para vir e parar isso de qualquer maneira, está vendo? Note, seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro, disse, eu posso exaltá-lo a uma melhor posição, poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, posso torná-lo um pouco mais ilustre. Eu tenho a prerrogativa para fazer isso, porque sou rei aqui nesse grande movimento, posso fazer alguma coisa melhor por você se você apenas fizer isso. Note, a nova oferta o cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse, Deus fará, mas ela o cegou. E como um profeta de Deus, ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui, quando tentam lhe dizer no quartel-general que os milagres passaram, isso que estamos fazendo aqui, o Senhor Jesus está nos abençoando, isso é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção, não há tal coisa como cura divina. Saia desse grupo na hora, saia dele, porque isto é a palavra de Deus sendo manifestada. Eles dizem, não há tal coisa como dias apostólicos, não há batismo do Espírito Santo, esse falar em línguas, não há nada de especial nisso. Oh, mas irmão, não dê ouvidos a isso. Há muitos como Balaão hoje sentados em seus escritórios lendo esses livros da Bíblia e sabem que isso é a verdade, mas ainda assim, só por causa de posição, eles não assumem sua posição. Exatamente isso. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado neste grupo. O Balaão devia ter sabido disso. Eles saem da vontade de Deus. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. Sei de pessoas boas que vêm às reuniões, são curadas e voltam e dizem-lhes, oh, bem, não há nada de especial nisso, você está apenas emocionado, não há nada especial, as pessoas se põem a duvidar. E eu tenho visto pessoas virem receber Cristo no coração, voltarem, talvez falarem em línguas, voltarem. A igreja diz, ora, você é uma vergonha para o cristianismo. E, que coisa, não faça isso, saia desse grupo, fique longe dele. Note, Balaão usou um texto enganoso aqui em benefício de sua consciência. Ele disse, porventura, fiquem mais uma noite. Talvez eu peça a Deus, talvez ele tenha mudado seu parecer. Mas Deus não muda seu parecer. Quando Deus nos deu a declaração do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, essa é a maneira como ele a tem de manter. Manteve ao longo de toda a era da Bíblia e manterá em qualquer outra ocasião em que o homem vier sobre essa base que ele ofereceu ali. Se você vier crendo, arrependendo-se, sendo batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e crendo em Deus, Deus está obrigado a cumprir essa receita, certo? Porque ele é o médico e ele a cumprirá se você a obedecer. Mas você não pode se arriscar agora a tentar tomar essa receita, levá-la a algum farmacêutico charlatão que poderia colocar alguma outra coisa nela, poderia matar o paciente. Essa é a razão porque temos tantos membros da igreja mortos hoje, estão tentando dar a receita errada. Deus tem a receita bem aqui na Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem de tomar o medicamento da maneira como o médico disse para administrá-lo. A Bíblia diz, porventura não há um unguento em Gileade, ou não há médico, naturalmente, que há, diz, então, porque está a filha do meu povo nesta condição? Veja, temos a Bíblia, temos o médico, é somente o farmacêutico que está preparando mal a receita da Escritura, e assim você está tentando dizer os dias milagres passaram, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo e todas essas coisas. Isso é bobagem. A Bíblia está exatamente certa. Deus não retira nada do que disse. E eles tentam usar a maneira enganosa para sair alguma outra coisa como bem, cremos nisso. Não importa no que você crê, é o que Deus disse. Ele disse, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E ele prometeu isso nos últimos dias. Eles tentam dizer que as reuniões que estão assistindo, que eles chamam a mim de adivinho polido, um Beuzebu ou algum diabo. Bem, eles têm de dizer isso porque eles são do seu Pai. Isso foi o que foi dito acerca de Jesus no princípio. E não somos nós fazendo isso de qualquer maneira. É o mesmo Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o seu Espírito. O que poderia passar, deixar de lado sua comissão. Tantas pessoas tentam deixar isso de lado. Venha, se une à igreja, tudo estará bem. Somos uma igreja antiga, temos estado aqui por muitos anos. Sim, isso mesmo, sei. Isso é assim, então a Igreja Católica Romana superou todos vocês. Eles são a primeira das organizações
organizações. Eles foram primeiro, mas lembre-se, não a primeira igreja, eles foram a primeira organização e a mãe de cada uma delas. O que? Cada uma delas é contrária a Deus. Apocalipse 17 diz a mesma coisa. Veja, sim, estamos nos últimos dias. Agora lembre-se, Deus lhe permitirá, entretanto. Veja agora. Então Balaão, ele pensou bem, então Deus, ele disse, continua, porque Deus sabia o que estava no coração dele, Deus sabia que isso estava no coração dele para começar, assim ele lhe disse para continuar, ele o permitirá que você o faça, o abençoará muitas vezes. Ele abençoou até mesmo Israel, depois que a graça já lhes havia dado um profeta, uma coluna de fogo, uma libertação, sinais e maravilhas, os trouxe para fora do Egito e tudo mais, e ainda assim eles queriam uma lei. Deus deixou que a tivesse, mas ele os amaldiçoou o tempo todo. Ele deixou Balaão continuar da maneira como esperado que continuasse, mas que fez ele? Ele foi até lá, ao invés de amaldiçoar o povo, teve de abençoar o povo. Não pode amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. Eu ia encerrar às 9, levantei os olhos, está na hora agora. Tem um livro cheio de notas aqui, mas quero dizer isto para encerrar, que Deus nunca mudou seu parecer. Sua vontade direta era para Balaão não ir, e quando Deus faz uma declaração, ela tem de permanecer sempre verdadeira. Agora a Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora isso não quer dizer, de certo modo, isso quer dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse em São João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? Ele prometeu em Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem. Dizem, isso foi só para os apóstolos. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais os seguirão por todo mundo e a cada criatura. Em meu nome expulsaram demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Agora, essa é a sua qualificação. Veja, tentamos qualificar alguma coisa. Estamos tentando qualificar a igreja ao que pensamos que a palavra de Deus é. Não podemos nos qualificar à igreja, temos de nos qualificar a Deus. Eu sempre disse que este é um grande tempo de equiparação. Você pinta seus degraus de vermelho, observe seu vizinho pintar os dele de vermelho. Algumas de vocês mulheres usam um certo tipo de chapéu na igreja, observem o resto, comprar esse. A senhora Jacqueline Kennedy usava esse corte de cabelo aqui curto e armado. Veja todas as mulheres. Ela usou os pequenos aventais de cor de pano de saco. É escandaloso essa mulher estar na rua com eles estendidos por cima assim. Veja, todas as mulheres fazendo a mesma coisa, é uma personificação. Mas isso é no mundo. A gente da igreja assimilou isso. É uma vergonha que o façam. É errado o fazer. E é uma vergonha. E quando vemos se introduzindo furtivamente entre os pentecostais, é mais vergonhoso. Isso mesmo. Mas veja você, a igreja tolera e deixa passar. Agora, nós não nos importamos. Eu nunca me importo se meu paletó combina com minhas calças, a minha gravata, combina com meu paletó. Eu quero que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus e seu requisito. É isso que nós, como gente pentecostal, devemos fazer, é ter nossa experiência exatamente como a deles foi, porque Ele é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder. Ele está vivo hoje e Ele vive entre nós. Isto, de certo modo, me faz lembrar do dia em que sua mãe tinha partido de Jerusalém após a adoração e seu padrasto José, e eles se foram por 3 dias de jornada, e apenas presumindo que ele estava em sua companhia, e descobriram que ele não estava ali. E sabe, quero comparar isso com hoje. Sabe, a igreja tem tido uma jornada de 3 estágios: Lutero, Wesley, Pentecostais. Jornada de 3 estágios. Deus lhes dá uma mensagem, justificação. Lutero se apegou a ela, então veio a santificação através de Wesley, então batismo no Espírito Santo com os pentecostais, e gostaria de saber se não saímos todos em uma grande atitude de rebeldia em algum lugar para edificar grandes coisas, fazer grandes coisas como Balaão tinha em mente, grandes organizações, a que possa superar a outra e mais esta, dando medalhas de ouro e estrelas para a escola dominical
e para quem pudesse trazer a maior quantidade de membros e trazer simplesmente qualquer coisa para dentro da igreja. Eu lhes digo, existe uma igreja em que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é batizada pelo Espírito Santo. Você não é persuadido a entrar ali, a estar ali. Você nasce ali, você é enviado ali pelo Espírito Santo. Eles descobriram, os pais descobriram que ele não estava entre eles. Agora, nessa hora, esta grande crise que está em andamento, quando sabemos que esta nação está estremecendo, não somente a nação, mas o mundo está estremecendo, está no tempo do fim. Não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está tudo pronto. E vemos essas reuniões. Obtenha todo o benefício, esta convenção se aproximando. Obtenha dela tudo que você possa obter, que seja de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, somente ponha em mente que não irá embora daqui até que o receba. Essa é a maneira de fazê-lo. Permaneça ali. Essa poderia ser a sua última oportunidade. E pode ser que nunca mais haja outra convenção na costa oeste. Pode estar no fundo do mar nessa ocasião, antes de mais uma. Assim, nós não sabemos o que poderia acontecer. Estamos esperando pelos juízos de Deus virem sobre as nações. Agora, permitam-me dizer isto. Eles pensaram que ele estava em sua companhia, mas descobriram na crise que ele não estava. Vejam, ele não estava com eles. Agora descobrimos que era o tempo quando esta grande coisa foi mencionada e descobrimos que estamos dando falta de algo em nossas igrejas, e isso é o poder de Cristo. Agora vejam, eu não quero criticar, eu os amo, e genuíno, verdadeiro amor é sempre corretivo. Agora estamos dando falta de Cristo em nossa igreja, dando falta de Cristo entre nosso povo pentecostal, nossos irmãos e irmãs. Há alguma coisa errada. As 24 reuniões de oração que costumavam ter, dia e noite inteiros, não mais tem. Nossas mulheres costumavam ter cabelo comprido, não mais tem. Seria uma vergonha para uma mulher se pintar e usar pintura lá nos dias primitivos e atuar da maneira que essas mulheres atuam. Algo saiu errado, nada de errado com Cristo, mas algo saiu errado, alguma coisa em algum lugar. O púlpito costumava, não teria permitido tal coisa, mas permite agora. Vejam, a crise está em andamento, estamos dando falta de alguma coisa. Estamos dando falta do poder que devíamos ter, onde a grande máquina devia estar ganhando velocidade, grandes sinais e maravilhas. Esse edifício devia estar tão repleto do poder de Deus agora que um pecador não poderia permanecer aqui. O Espírito Santo condenando bem rapidamente, assim como Ananias e Safira, e estamos dando falta de algo. Agora que aconteceu, foram procurar por ele entre seus parentes e não o encontraram entre seus parentes. Assim, onde o encontraram? Exatamente lá onde o deixaram. E penso que quando nossa igreja entrou nesta grande farra denominacional que tivemos, um tinha de sobrepujar o outro e tinha de ter mais igrejas, melhor classe de pessoas e pessoas mais bem vestidas, melhores cantores, se pôr ali de pé. E gosto de bons cânticos, gosto de genuinamente bons cânticos pentecostais da moda antiga, mas eu não posso suportar essa coisa fingida, pura e simplesmente não se enquadra comigo. Segurar sua respiração até que fique com o rosto azul só para ser ouvido. Creio em cantar do coração no Espírito de Deus, como ouvi aqui agora há pouco, estão vendo? Gosto de bons e antiquados gritos, mas eu penso que os gritos podem continuar do mesmo modo se a música está tocando ou não. E o Espírito de Deus sobre o povo, isso traz as bênçãos e o poder de Deus. Creio que as pessoas podem testificar e cantar e louvar a Deus no trabalho onde quer que estejam. Verdadeiramente. E agora estamos dando falta de alguma coisa. Onde o encontraremos? Exatamente onde o deixamos. Na palavra. Oremos. Querido Pai Celestial, uma destas noites, vamos fechar a Bíblia pela última vez. O último canto será cantado, o último sermão pregado, a última fila de oração será chamada, o último pecador virá. E depois, ó querido Deus, não queremos Tua vontade permissiva, Pai. Permite que caminhemos em Tua vontade perfeita. Permite-nos somente não tomar uma palavra aqui e ali fazê-la se amoldar a um dogma, a um credo, algo assim. Permite-nos tomar a palavra como ela é, crendo no Evangelho pleno, em tudo que Jesus nos ensinou a fazer. Não cremos que os Atos dos Apóstolos sejam apenas um andaime
Cremos que são a palavra de Deus, são os atos do Espírito Santo nos apóstolos. E cremos que o mesmo Espírito Santo, o Senhor, que veio sobre eles da maneira como agiram, ele fará a mesma coisa em nós quando ele vier sobre nós, se é o mesmo Espírito. Desse modo, rogo, querido Deus, que esta convenção, que estamos exatamente na véspera dela para começar amanhã à noite, rogo, Pai Celestial, que seja a maior convenção que essa cidade já teve por causa da tua presença. Abençoa cada orador, ó Deus, que ela seja tão estremecedora que a ira de Deus seja trovejada através do púlpito, que pecadores estremeçam, tremam. Que a presença de Jesus Cristo se torne tão real para as pessoas que possam simplesmente fechar os olhos e vê-lo caminhando entre elas. Concede, Senhor. Agora, hoje à noite, pouco antes que aconteça isso, pelo que estamos orando. Querido Deus, alguns dos teus filhos estão enfermos, foram feridos, estão feridos. Vim para orar por eles. Honrarás tu que te peço esta noite, Senhor, pela enfermidade deles? Confio em ti que não haverá uma pessoa débil neste edifício quando os cultos terminarem. Teus servos por toda parte aqui sentados, ali gritando, levantando as mãos e aqui atrás da plataforma dizendo amém à palavra. Pai, somos uma unidade de pessoas. Saímos do mundo daquelas frias e formais condições e nascemos do Espírito. Estamos vivos esta noite. E tu disseste, porque tu vives, nós estamos vivos também. E estamos confiando, Senhor, e crendo de todo o coração, de acordo com a palavra, que estamos representados em ti. Agora, faz tuas palavras reais esta noite para curar os enfermos enquanto oro por eles e esses outros oram. Concede, Senhor, que seja assim. E te louvaremos por isso. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora, obrigado, Deus Pai. Sentimos que, do mesmo modo que uma vez na Bíblia estavam enfrentando uma crise, o Espírito do Senhor caiu sobre um homem e ele lhe disse onde derrotar o inimigo, para onde ir. Ouça isso. Simplesmente corrija-se. Veja o Espírito de vida em você. O corrige conforme a palavra. Veja se a palavra está vivendo em você. Ela mesma vive através da palavra. Agora, ontem à noite eu estive atrasado. Vocês são pessoas tão finas. Dá a impressão, à medida que começa a ficar mais velho, eu simplesmente gostaria que eu pudesse, eu estaria com vocês eternamente numa outra terra. Agora, assim, vamos orar pelos enfermos. E agora não vou tentar trazer pessoas demais de cada vez, como fiz ontem à noite. Agora, Billy Paul distribuiu um monte de cartões de oração, suponho que é uma centena delas. Você deu 100 ou 200. Que letra era um C? Quem tem C, número 1, levante a mão, vejamos se está certo. Agora, cartão de oração, olhem seu cartão de oração, ele tem um número e uma letra nele. C, número 1, levante a mão lá em cima. Muito bem, desça aqui. Número 2, 3, 4, 5. Agora, e você? Alguém vem aqui e os apanhe? Agora, queremos que cada um dos cartões de oração, mas nós queremos alinhados aqui neste lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vejo 3 deles. E seu cartão de oração, Senhor, 4. Agora, mais um 5. É essa pessoa vindo ali. 1, 2, 3, 4, 5. C, número 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora, somente venha quando for chamado, seu número. Assim, ontem à noite, eu os vi ali, as pessoas se aglomerando, não queremos isso. Esta é uma igreja, sabe? Não uma arena, assim. É preciso manter uma ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, coloquem-nos em fila à medida que vão. Agora, cartão de oração 6, 7, 8, 9, 10. E alguém ficará com a mão levantada quando estiverem alinhados ali. Vamos orar por eles. Quantos crerão comigo agora que o Senhor Jesus fará uma grande obra? Vou fazer tudo o que puder. Agora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, se aproxime de modo que não fiquem todos aglomerados ao mesmo tempo, sabem, ao redor. É para isso que os números lhes são dados, para mantê-los em ordem, manter de tal modo que... Então, quando o seu número for chamado, você venha, então. Muito bem. E agora, quero que todos sejam bem reverentes agora. E estaremos orando agora por aproximadamente até que terminemos
Terminemos de orar por todas as pessoas e não sabemos o que o Senhor poderia fazer, não sabemos o que Ele fará, mas estamos esperando que Ele faça grandes coisas. Agora, creio, 15, tenho eu, esse tanto ali já, Billy Paul, onde está você? Muito bem. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vejam, eles já estão se aglomerando. Assim, agora vou pedir que, possivelmente, talvez, algum irmão, à medida que chegarem ao final da fila, que eles chamem os próximos números, vejam vocês, de modo que não tenhamos de ficar em pé, ficar ali demais em pé, quando estivermos orando pelas pessoas enfermas. Muito bem. Agora, nós Quero que vocês, quero lhes falar enquanto estão organizando essas pessoas, de modo que não fiquem aglomeradas. Agora, ninguém vem até que seu número seja chamado. Chamamos até 15, creio que foi, ou 20, algo por volta disso, eu direi até 20, então esperemos. Isso será bastante ali agora, o que quer. Agora, quantos cartões de oração estão ali? Levantem as mãos. E quantos não têm cartões de oração? Levantem as mãos. Agora, lembre, se você não tem de ter cartão de oração, faz 2 noites que estamos aqui, a cada noite o Espírito Santo tem saído até a audiência e curado as pessoas, independente dos cartões de oração. Não é mesmo? O cartão de oração somente faz uma coisa para você, o ajuda a entrar na fila. Isso mesmo, mas tenha fé. E observe o Espírito Santo deixar a plataforma aqui mesmo e sair diretamente pelo meio da audiência. E quantos sabem que isso é verdade? Agora, eu creio firmemente que se houvesse alguma outra igreja, além da igreja pentecostal, com a qual pudesse ir e crer, eu estaria com eles se eu pensasse que havia alguma coisa melhor. E quando você me ouve dizer alguma coisa acerca das organizações, não sou contra as pessoas, é porque, e se você visse um homem que amasse em um bote flutuando em direção às cataratas, soubesse que aquele bote iria afundar e você dissesse, bem, eu amo, mas ele tem sua própria maneira, não poderia fazer isso não está em mim, eu gritaria, sairia correndo, agarraria, sacudiria, daria um puxão, qualquer coisa para tirá-lo dali. E sei que isso não passará pelas cataratas flutuando, tem de retornar a Cristo com toda certeza, tem de retornar a Deus. Agora, todos aqui já estiveram nas minhas reuniões antes, tá certo? Levante as mãos se vocês já estiveram nas reuniões, muito bem, né? Há algum recém-chegado que nunca esteve numa reunião minha? Levante a mão. Bem, o que você... Eu nunca... Esta é a primeira vez que você esteve numa reunião minha? Levante a mão novamente. Bem, eu lhes digo, talvez seja melhor eu mudar esta coisa. Bem, seria melhor. Para vocês que acabaram de entrar, isto vai requerer-me só um pouquinho, alguns minutos mais. Deixem-me explicar porque irão embora com a impressão errada. Vejam. Eu creio em cada ato de Deus, mas sem dúvida creio que a Bíblia nos promete nos últimos dias que há de vir novamente, a igreja tem de se pôr na mesma ordem em que estava, em que Jesus a deixou quando partiu. Veja, é a noiva, tem de retornar a esse lugar. Agora, passamos pelas grandes obras de Deus, por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, mas seguindo a linha de Abraão. Agora, eu não tenho instrução, e desse modo tenho de usar alguma coisa como João Batista. Ele não tinha instrução também. Foi para o deserto com cerca de 9 anos, nunca recebeu instrução. Seus sermões eram mais baseados na natureza, raça de víboras. Veja, essa era a pior coisa que ele tinha visto, e tão dissimulados, e ele chamou aqueles sacerdotes de cobras. Ele disse, raça de cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Não comeceis a dizer, temos isto, pertencemos a isso. Até destas pedras pode Deus, isso é o que ele tinha visto na ribanceira do rio, suscitar filhos de Abraão. E também o machado, isso é o que ele usava no deserto, está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não dá bom fruto é cortada. E esse é o tipo que ele queimava, de que fazia lenha. Nessas boas árvores, ele simplesmente fazia seus sermões assim. Assim, nisto, quero dizê-lo desta maneira, estamos no tempo do fim, o tempo da colheita. Agora, na jornada de Abraão, ele se encontrou com Deus o tempo todo, em diferentes formas, o qual podíamos mostrá-lo. Somente nós somos semente de Abraão se estamos em Cristo. Isaac era realmente seu filho menor, ele era seu filho sexualmente, mas espiritualmente Cristo foi a semente de Abraão, sua semente real, sua fé. Agora, descobrimos que sua semente real é
faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e 2 anjos baixaram. Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 30, que, como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja, a sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, Jesus veio em 3 nomes. Filho do Homem, o qual é profeta. Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja, então, Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? E observe o que este homem fez quando desceu para visitar Abraão. A primeira coisa, ele contou a Abraão acerca da mudança do seu nome, porque ele não o chamou de Abrão, ele o chamou Abraão. E quando ele o fez, verificamos que ele disse, onde está Sara, tua mulher, S-A-R-A-I. Ora, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, agora ela tinha 90 e Abraão tinha 100. E ele disse, agora vou visitá-lo de acordo com a promessa por este tempo da vida. E Sara no interior ouviu, ouvindo através da parede da tenda, e riu-se consigo. E o anjo, o homem sentado ali, discerniu seu espírito na parte de trás dele e disse, por que se riu Sara, dizendo acerca destas coisas? Bem, eles fizeram Sara sair e ela negou. Disse, mas tu de fato o fizeste, ele disse. Ela estava assustada. Agora, Jesus disse, pouco antes da vinda do Filho de Deus, ou a segunda vinda, que esta era na qual ele veio como Filho do Homem, profeta, porque cumpre a Escritura. Moisés disse, o Senhor vosso Deus despertará um profeta como eu. Todos sabemos que esse foi Jesus, não sabemos? Assim, ele teve de vir de acordo com a Escritura, um profeta. Nunca chamou a si próprio de Filho de Deus, chamou-se de Filho do Homem. Mas agora no decorrer das eras da igreja, ele tem sido Filho de Deus. No milênio, ele será o filho de Davi sentado no trono de Davi, mas neste meio tempo verificamos pelas escrituras que ele está para se revelar novamente como filho do homem, um profeta, porque a palavra do Senhor vem a profetas, somente nunca a teólogos, é a profetas, e o Senhor disse que ele não fazia nada em sua palavra imutável, como acabamos de falar, sem primeiro mostrar aos seus profetas. E o tempo do fim, esses 7 selos que esta Bíblia tem selados, os mistérios sétuplos e tudo de Cristo têm de ser revelados primeiro, e isto somente pode ser trazido a um profeta. Temos esperado isso faz anos e cremos que seu Espírito está entre nós agora. Assim, descobrimos. Agora observe quando Jesus veio. Observe o que ele fez para provar que ele era esse Messias, esse ungido. Um dia depois que ele recebeu, o Pai tinha descido e habitado nele na forma de uma pomba descendo do céu, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a habitar. Essa é a razão por que ele disse, eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. João deu testemunho vendo esse Espírito de Deus como uma pomba descendo. Uma voz veio dela dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo habitar. Veja, e ele habitou nele. Agora observe quando seu ministério começou, pois que ele teve de representar o papel do Filho do Homem. Agora observe o que ele fez. Aproximou-se um homem chamado Simão Pedro. Seu nome era Simão, então, mais tarde chamado Pedro. André tinha estado presente na reunião de João, então quando Jesus veio e João o tinha apresentado, ele ouviu. E André pediu ao seu irmão Simão para vir à reunião com ele. E foi-lhe dito por seu pai, como disse, que chegaria um tempo antes que o verdadeiro Messias viesse, que se levantariam muitos falsos Messias. É sempre assim. Ele disse, mas filhos, lembrem-se, o verdadeiro Messias, vocês o conhecerão, porque ele estará de acordo com a Escritura. Ele será um profeta. Agora, não temos tido um profeta por centenas, centenas e centenas de anos, desde Malaquias. Mas haverá muitas pessoas que farão reivindicações, o qual sabemos que houve um Jesus que se levantou e conduziu um grupo fora e assim por diante. Mas este verdadeiro Messias será um profeta, e todos os hebreus são ensinados a crer no que os profetas dizem ser a verdade. Aí mesmo esse pescador sem instrução, o qual nos é dito que não tinha suficiente instrução para escrever seu nome. A Bíblia diz que ele era tão
tanto ignorante como homem sem letras, reconheceu que esse era o Filho de Deus. Reconheceu que esse era o Messias, porque ali estava um profeta, ali estava aquele que ele disse quem era seu pai, ele disse qual era o nome de seu pai. Então, ele soube que tinha de ser um profeta, porque o homem não o conhecia, e a ele foram dadas as chaves para o reino, e encontramos que havia alguns ali de pé, ouvindo a isso, e um chamado Felipe, o qual estava tendo estudos bíblicos com um amigo chamado Natanael, esperando pelo Messias. Deste modo, ele correu ao redor da montanha cerca de um dia de viagem e retornou, e ele encontrou este Natanael ali sob uma figueira, orando, e ele disse, vem, vê quem encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José. Deste modo, Natanael, ou Felipe, Natanael, melhor dizendo, sendo um bom homem, disse, agora poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, bem, simplesmente vem e vê. Agora, esse é um bom conselho, venha, veja por si mesmo, não fique em casa e critique, verifique, examinar as escrituras vós, cuidar de ter nelas a vida eterna. Jesus disse, são elas que de mim testificam, assim o caminho de volta, sem dúvida eles tiveram uma pequena conversa. Ele lhe contou, disse, você conhece aquele pescador que não conseguia assinar aquele bilhete daquele peixe que você comprou aquele dia? Ele lhe contou. Você sabia que seu pai estava lá na igreja, seu nome era Jonas, lembra? Ele contou quem ele era. Terei de ver isso. Assim, quando chegou lá, talvez estivesse na fila de oração onde Jesus estava, eu não sei, tinha caminhado até a presença de Jesus. Jesus olhou para ele, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, em primeiro